semana, no domingo, 8h30 da noite, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe o Flamengo, né? O clássico das multidões, as duas maiores torcidas do Brasil. Os times se enfrentam em situações absolutamente diferentes, né? O Corinthians ali no meio da tabela, o Flamengo na liderança. E a gente hoje teve a notícia de uma possível suspensão do Bruno Henrique, né? Porque a Conmebol denunciou o Bruno Henrique, né, por causa de gestos obscenos no jogo contra o Estudiantes na Argentina. Ele colocou as mãos nas partes baixas e deu uma sacudida. Colocou as mãos nas partes baixas. Mandou o lepo-lepo? E deu uma sacudida pra galera, não pegou bem, foi mal educado e agora... A Conmebol estava atenta. Pois é, estava atenta. E pode, de repente, pegar uma suspensão por isso, né? Tá correndo esse risco. Nada a ver com o será que não foi só uma coçada, alguma coisa assim? Mas não pega bem, é bom evitar, né? É bom evitar. Coçada ali faz parte, né? De uma maneira mais discreta. Mas não foi muito discreto. Tá mal posicionado na sunga, né? Deu uma balançada geral ali. E o Bruno Henrique acabou sendo flagrado pelas câmeras, né? Pegou mal. E pode acarretar em punição. Pega mal. Agora, o jogo é duríssimo e a pensar o que o Felipe Luiz vai fazer com a escalação também. Rapaz, ele falando isso aí, negócio da escalação. Isso é a mesma coisa da história da mulher. Uma mulher que estava correndo atrás de um cachorro com um espeto, né? E aí o cara perguntou qual que é o nome da minissérie. Da minissérie? Sei. Hilda Furacão, entendeu? Por isso que ele tá rindo. E aí o Felipe não sabe quem que ele escala, porque teve aquela situação pós-jogo lá também. Aí a Hilda furou o cão e o Felipe Luiz não sabe o que faz. Bom, ô Mansur. Vai ter um jogo, né? Vai. Olha só, eu ia perguntar, eu ia falar sério. Porque é o seguinte, teve o jogo duríssimo da Argentina, muito desgaste. Desgastante emocionalmente, isso, inclusive. E vai ter o Cruzeiro. O jogo terminou na madrugada, os jogadores chegam no hotel na madrugada de sexta-feira. Chegam ao Rio, enfim. E tem o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, tem o jogo contra o Cruzeiro quinta-feira. Então... O jogo contra o Cruzeiro dá um pouco mais de tempo, porque tem 3 dias inteiros. Mas eu acho que vai ter um Flamengo muito diferente. Bastante, né? Diferente. Eu tô imaginando muitas mudanças. Onde eu imagino ver um titular em campo, o Rossi, sem dúvida. Dos zagueiros, jogando com o Danilo, sim, porque o Flamengo não tem muito de onde tirar, e eventualmente se a avaliação, e acho que mesmo assim seria um risco, ter Jorginho e Saúl, talvez um dos dois, mas acho que talvez nenhum dos dois. Eu não me surpreenderia se a partir daí todos fossem diferentes. Mas ao mesmo tempo... Se o Flamengo tivesse, por exemplo, vamos dizer, Royal na lateral direita, Danilo com um dos Léus na zaga, não tem Ayrton Lucas, né? Vinha. Tem o Vinha. Alan e De La Cruz, de repente, Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique e... Cebolinha. Nossa, eu tinha reserva. Poderia ser uma alternativa. Mas assim, o Felipe não costuma trocar todos, né? Todos não. Mas ele faz mudanças, mas ele acaba sempre deixando alguns titulares, né? Eu estou dizendo que assim, eu não me surpreenderia com qualquer dessas mudanças. Eu não acho que acontecerão todas ao mesmo tempo. Eu imagino que ele vai dar uma mesclada, mas vai ser um time, pelo menos metade dele... imagina um time ali com 6 mudanças, e aí, 7... planejando que no intervalo ele faça outras trocas. Perfeito. Quem começou saia, se o jogo permitir, é óbvio, aí as circunstâncias do jogo vão induzir algumas coisas. Agora, ainda assim, né, a escalação que o Mansur acabou de dizer aqui é muito forte. Corinthians lá em São Paulo, né, Alex? Melhor mentoria do Brasil. A hora que ele começar a fazer palestra e mentoria aí, o troca de passe perdeu, porque, rapaz, só esse time que ele montou, eu vou te contar. Eu não acredito, eu acredito que possa ter uma dúvida entre o Jorginho, porque acho que ele jogou mais, ele deixou claro, do que ele pensava. Então pode ser que isso. Felipe Luiz falou que queria ter tirado antes. Agora, como ele empatou o último jogo e está muito próximo, e a diferença de sábado lá para quinta, quinta o próximo jogo com o Cruzeiro. Tem muito tempo para recuperar. Então esse jogo contra o Corinthians, não acredito que ele fará muita alteração, não. E isso seria, de repente, até um momento para que mesmo jogando fora, os seus adversários também vão. Então agora chegou num momento que... ele não pode realmente perder a chance, mesmo tendo um time alternativo muito forte. Eu não acredito que ele vai fazer.
É isso. Vamos trazer também informações do Corinthians. Só uma coisa, às vezes, assim, a gente fala muito do espaço para o próximo jogo, mas às vezes tem o que foi a recuperação do último. Sim. E o jogador não está bem para competir com um outro, que mesmo eventualmente seja um elenco tecnicamente inferior, mas que pode estar fisicamente pronto para competir depois de uma semana livre. Isso aí também pode pesar no jogo, né? Só terá mudança, acredito, por isso, né? Não por poupar, por poupar. Não, uma questão física mesmo, né? Vamos com informações do Corinthians. Léo Lepre chega e traz detalhes do Timão. Fala, Léo. Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira começou agitada no Corinthians, isso porque membros, líderes das principais torcidas organizadas do clube estiveram no centro de treinamento Joaquim Grava para ter uma conversa com a comissão técnica, também com os jogadores. Os torcedores reclamaram muito da postura do time na derrota contra o Sport na última rodada do Brasileirão. Eles consideram que o time não deve se comportar dessa maneira se ainda sonha com uma vaga na Libertadores e também olha com muito cuidado a parte de baixo da tabela. No trabalho do Dorival Júnior, primeiro começou com uma atividade numa sala de vídeo, ele mostrou alguns pontos que ele acredita que o Corinthians tem que ter atenção, principalmente com relação às partes mais destacáveis, ou os principais pontos do Flamengo, e aí depois sim ele foi para um trabalho dentro de campo, começou com jogadas táticas e terminou ali com jogadas de bola parada, ali o Dorival deu especial atenção para esses dois tipos de situação no jogo, né? Também as bolas paradas, uma preocupação do Corinthians para esse duelo contra o Flamengo. Parte médica, o Memphis Depay deve ser poupado ainda desse jogo contra o time carioca, isso porque ele tem esse edema na coxa, não é precisamente uma lesão que foi constatada, mas o Corinthians quer guardar o holandês para utilizá-lo quando tiver então 100% de condições. Claro, o Carrilho está fora, o Charles ainda com dores no joelho também deve estar fora, e o Rodrigo Garro, esse sim com uma lesão na panturrilha, lesão aquela que ele sentiu no aquecimento do jogo contra o Fluminense no Maracanã. O Garro está descartado para essa partida, também então deve ficar fora do jogo contra o Flamengo. A boa notícia é o retorno do Guinegão. O jogador, a joia da base, deve formar a dupla de ataque com Yuri Alberto, e aí o Vitinho é quem deve sair do time titular, tá bom? Volto com vocês com as informações então dessa sexta-feira do Corinthians. Valeu, Léo. Obrigado pelas informações. É um time que está longe de ser o principal do Corinthians, né? Com dois desfalques do tamanho de Memphis e Garro. Memphis, tudo indica que não deve jogar, Carrilho, o Garro já faz é certo. Diferença no meio. Fora o Carrilho, né? Então, eu estava dando uma olhada aqui na notícia dos nossos setoristas. O Corinthians deve ter Hugo Souza, 3 zagueiros, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Mateuzinho na direita e Bidu na esquerda, Maicon, Martínez, Bidon, Guinegão e Yuri Alberto. Esse deve ser o Corinthians para enfrentar o Flamengo. Com essa base de time, o Corinthians vem de 2 partidas bem ruins. O Fluminense no jogo. O Fluminense foi terrível. Terrível, o jogo com o Sport também não foi muito ruim. Nada bom. Foi pior ainda. É muito difícil a situação. Torcer, né? Os torcedores do Corinthians devem estar na expectativa para que esses caras se recuperem logo. Panturrilha nunca é fácil, né, Alex? Problema do Garro, né? Nunca... Costuma ser chato. Nunca é. O tratamento ali, a volta. Das musculares é que mais te engana, parece, né? Você parece que você não tô sentindo nada, vou dar um trote mais forte. Vamos ver o que vai acontecer com o Garro e com o Memphis. Ir atrás da medicação de um cara que inventou uma medicação que já previne a dor que você vai sentir. Qual que é o nome do filme? Não sei. Exterminador do Futuro. É o Arnold. Bom, muito bom, bem muito bom. Sexta-feira vai ter dessas, gente. Informações. Até o fim do programa, o Mansur vai acertar algum filme. Até o fim do programa, o Mansur vai acertar um filme. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que tem esse jogo, esse confronto contra o time do Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Cruzeiro perdeu para o Vasco, ou seja, o Mengão vai ter a possibilidade de distanciar ainda mais do time do Cruzeiro. Se vencer, né? Então o Flamengo que tem um jogo a menos, ainda tem a possibilidade agora, se fizer os 3 pontos, de abrir, logicamente, aí uma gordurinha frente, né, aí ao time do Cruzeiro nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui para vocês, galera, os prováveis times de Flamengo e também do time do Corinthians para esse confronto deste domingo, tá? Vamos aqui acompanhar e você vai ver, né, esse confronto, né, esse que vai acontecer lá na Arena Neoquímica. Vou colocar aqui para vocês, tá?
os dois times, o campinho aqui dos dois times. Temos aqui, né, o time primeiro do Corinthians, que é o mandante do jogo, com o goleiro Hugo Souza, tá aí na tela para vocês, Gustavo Henrique e André Ramalho, Raniel, ou seja, uma linha de 3 ali, né, na frente da zaga do time do Corinthians. Na lateral direito, Mateuzinho, na lateral esquerdo, Matheus Bidu, José Martins e Maicon, ou seja, o Corinthians vai estar ali bem compactado nessa linha, né, defensiva. Parceiro, então assim, o Flamengo vai ter que encontrar meios, né, encontrar caminhos para furar essa retranca do time do Corinthians, que vai ter ali esses 3 jogadores de defesa e mais o Matheus Bidu e o Mateuzinho fechando, sem contar, né, os 2 volantes, tá? Lá na frente, o Breno, o Bidon e o Guinegão no ataque com o Yuri Alberto, tá? Então esse daí é o time do Corinthians para enfrentar o time do Flamengo. O Corinthians que tem aí alguns desfalques, por exemplo, o André Carrilho, que é um dos melhores jogadores do time do Corinthians, tem aí o Rodrigo Garro, que também não vai estar nesse jogo, o próprio Murphy também não vai estar, né? Então, o time do Corinthians está aí escalado para vocês. E o time do Flamengo, né, que vai ter aí alguns jogadores preservados, né, no controle de minutagem, após a classificação na Libertadores da América, tá escalado também. Tá aí o Flamengo com o goleiro Agostinho Rossi, que acabou falhando, né, no jogo contra o Estudiantes na Argentina, mas depois se redimiu nas penalidades, simplesmente, né, pegando 2 pênaltis e ajudando o Flamengo na classificação para as semifinais da Libertadores. Teremos a dupla de zaga com Léo Ortiz e Danilo. Na lateral direita, Emerson Royal. Na lateral esquerda, ele voltando em Matias Vina, recuperando ali, né, a sua posição na lateral esquerda para esse jogo. No meio campo, poderemos ter Dela Cruz e Saul, ou Dela Cruz e Alan, né? Tá aí, né? O Jorginho também pode ser que seja preservado para esse jogo, ou poderemos ter também Jorginho, Dela Cruz, né? O Felipe Luiz ainda vai definir isso até a hora do jogo. Luiz Araújo e Samuel Lino, e no ataque Bruno Henrique ou Pedro, tá? Aí tá o Bruno Henrique, mas poderemos ter também aí a surpresa, né, do Pedro vir escalado como titular e o Bruno Henrique ficando como opção para o segundo tempo. Aí o Felipe Luiz vai decidir também, há uma concorrência aí para essa vaga no ataque, tá? Então esse daí é o provável time do Flamengo para enfrentar o Corinthians na Arena Neoquímica. Fora da partida, o Ayrton Lucas, suspenso, o Pulgar, que está se recuperando, o Michael, né, que também está fora desse jogo, ficou fora também do jogo passado. Apita o jogo o árbitro o Wilton Pereira Sampaio, com os assistentes Bruno Rafael Pires, Bruno Bosquilha e Márcio dos Santos, e no VAR, Wagner Reuel será, né, o árbitro do VAR. Então, tá aí para vocês, né, o Wilton Pereira Sampaio, vamos ficar de olho, já foi envolvido em muitas polêmicas, então temos que ficar bem ligado. Galera, transmite o jogo, Premiere, tá, o Premiere aí da Globo, Cazé TV e a Record, tá? Então, vai passar o jogo no Premiere, vai passar o jogo na Cazé TV e também na Record. Então, tem 3 aí praças para você estar escolhendo, né, onde você vai assistir essa partida entre Flamengo e Corinthians logo mais, tá? O jogo que tá marcado para 8h30 da noite, meus amigos. É exatamente isso, tá? 8h30 da noite, tá ali horário de Brasília. Flamengo e Corinthians direto da Neoquímica Arena. E se Deus quiser, Mengão em busca aí de mais 3 pontos para quem sabe, né, se distanciar aí dos seus concorrentes e, logicamente, né, ir em busca desse título do Campeonato Brasileiro, que eu estou muito confiante. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidade para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!